Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Terça-feira tem como tema evidências experienciais, mas antes disso meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Deixa eu te perguntar, esses vídeos estão te ajudando, esse conteúdo está te ajudando, você está gostando aqui do Geração Chamar? Então não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar, para que mais pessoas possam conhecer este canal e mais pessoas possam ser ajudadas por este vídeo. Como eu disse, terça-feira tem como tema evidências experienciais. Por acaso você já leu ali Gálatas capítulo 4, do verso 21 ao Gálatas capítulo 5, verso 1? Se você ainda não leu, vai lá, lê, porque vai te ajudar bastante. Falei isso ontem e vou repetir hoje. Vai te ajudar bastante a entender qual é o conteúdo e o que a lição quer passar e o que a lição quer tratar. Maravilha? Aqui, hoje, quando a gente olha para esse texto de Paulo, de Gálatas, nós percebemos três contrastes gritantes entre o que as pessoas falam e o que o texto quer dizer. A primeira coisa mais chamativa que todo mundo fala, muita gente fala, é que a nova aliança histórica, ela liberta os cristãos do Novo Testamento da condenação e da escravidão do pecado. Ou seja, para eles, a antiga aliança era uma aliança de escravidão. Era uma aliança onde o homem, os cristãos, aquela pessoa que seguia a Deus, ela era um escravo. Não era uma coisa feita por amor, é sim por escravidão, por obrigação. Só que, se nós olharmos vários textos, ou qualquer texto da Bíblia, em nenhum momento vai dar a entender exatamente isso. Em nenhum momento vai dar a entender que aquelas pessoas que viviam no Antigo Testamento, que viviam debaixo da antiga aliança, tinham uma ideia ou viviam sob uma escravidão. Mas se a gente olhar por esse lado, tem um outro ponto importante que a gente tem que destacar que não faz sentido. Lembra que eu falei que nós precisamos olhar algumas coisas racionais? Se a antiga aliança era uma coisa de escravidão, então nenhum deles tinha livre-arbítrio. Concorda comigo? Se é uma coisa de escravidão, você não tinha livre-arbítrio. Eles não tinham a opção espiritual, eles não tinham a liberdade espiritual. Então essa liberdade espiritual só surgiu quando Cristo veio a essa terra? Não faz muito sentido. O segundo contraste é o que está relatado ali em Gálatas, no capítulo 4, o verso 23 e o verso 29. Eu quero até ler para vocês ele. Gálatas, capítulo 4, verso 23 e o verso 29. Diz o seguinte, o verso 23. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Verso 29. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Ou seja, aqui o contraste que Paulo faz é que a aliança, dá a entender que a aliança do Sinai era uma aliança da carne. Não dá? Não tem essa impressão que Paulo está falando, a aliança do Sinai é uma aliança da carne e a aliança da nova aliança ela é uma aliança do Espírito. Só que se a aliança do Sinai fosse uma aliança da carne, então Deus obrigaria que aquelas pessoas vivessem segundo a carne. E nós lemos no próprio livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao verso 21, para você ver o que Paulo fala sobre a carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se a antiga aliança fosse baseada na carne, Deus estaria entrando em uma própria contradição. Porque se ele está seguindo a carne e Paulo fala, inspirado por Deus, que quem segue a carne não entra no reino de Deus, então não faz nenhum sentido. E isso nos leva ao terceiro ponto. Um ponto assim
muito curioso e muito interessante se avaliar é que muitas pessoas falam, muitas pessoas acreditam e dizem que a antiga aliança não teria nenhum benefício, que somente as pessoas que vivem de acordo com a nova aliança conseguiriam receber o reino dos céus. Só que isso começa a causar um certo problema, porque quando a pessoa diz isso, ela está dizendo o seguinte, que nenhum israelita da época de Moisés, nenhum israelita que viveu depois de Moisés até a primeira vinda de Cristo herdará o reino dos céus. Só que, se você abrir ali em Hebreus, no capítulo 11, ali na epígrafe, que é aquele título que vai ali em cima do capítulo, no meu aqui diz exemplos de fé, ou outras traduções dizem heróis da fé, ou seja, aqui é uma galeria que cita várias pessoas, vários nomes que viveram na base da fé e já estão provados, foram justificados através da fé. Aqui você tem Abel, você tem Enoque, você tem Noé, você tem Abraão, você tem aqui Isaac, Jacó, Esaú, José, você tem o próprio Moisés, você tem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, enfim. Quando você diz que a antiga aliança, quem vivia lá não consegue ser salvo, somente quem está na nova aliança, você está dizendo que a Bíblia está errada. Você está dizendo que o que está relatado ali em Hebreus capítulo 11 está errado. Porque ali é listado várias pessoas que foram justificadas através da fé. Por quê? Porque elas viviam uma experiência da nova aliança. Apesar de estarem vivendo na aliança histórica da antiga aliança, elas viviam uma experiência da nova aliança. E eu volto a reforçar para você. O que importa para Deus é a nossa resposta. É a resposta que você dá, é a resposta que eu dou para Ele. É isso que importa. Deus nos ama tanto que vai respeitar a nossa resposta. Se a nossa resposta for ficar longe dele, Ele vai respeitar. Se a nossa resposta for ficar perto dele, Ele vai respeitar. Então, qual a resposta que você dá para Deus hoje? Qual é a sua resposta? Qual a resposta do seu coração para o apelo de Deus para viver eternamente com você? Neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, que o Senhor nos ajude para que o nosso coração, para que nossa resposta ao Senhor seja uma resposta verdadeira e sincera, um grande e maravilhoso sim. Eu quero seguir o Senhor sem relevar nada. Eu quero seguir o Senhor de corpo e alma, porque nós sabemos que a nossa resposta para o Senhor é o que vale. Nós sabemos que as nossas ações têm o seu peso, mas é a nossa resposta que é a grande chave, que é a grande questão, que é o grande ponto para o nosso relacionamento. Então, Pai, que o Senhor nos ajude para que nossa resposta seja um grande sim, e que as nossas dúvidas, tudo aquilo que está perturbando o nosso ser possa ser jogado de lado, para que nós tenhamos certeza absoluta do Senhor, e que nós não possamos encontrar contrastes na Bíblia, que nós não consigamos tirar textos do contexto para termos um pretexto. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!